Oi, eu sou a Gabi Borges, criadora da Mina de HQ, e eu tô aqui no ABC das Minas para falar sobre quadrinhos. Gabi, onde é que os quadrinhos mais bombam hoje em dia? Não é nem na livraria, nem nos jornais que tá a produção mais efervescente, viu? É na internet. Mas para entrar nesse assunto, eu preciso lembrar que esse é um mercado gigantesco, com muitos contextos. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos são publicadas mais ou menos 500 revistas por mês de quadrinhos. E na Europa e no Japão a coisa é bem parecida. Aqui no Brasil os números não são tão altos, mas o mercado de quadrinhos ele é bem mais sucedido do que o jornalismo impresso. Hoje é muito mais fácil encontrar nas livrarias edições de luxo, de capa dura e tal, de livros de heróis, de revistas de heróis. E também graphic novels da China, do Japão, da Argentina, da Colômbia. E o mercado nacional deu uma bela aquecida com alguns artistas que fazem e fizeram bastante sucesso aqui e no mundo, como os gêmeos Gabriel Bá e Fábio Moon. Isso sem falar nos estúdios do Maurício de Souza, óbvio. Eles acumulam números absurdos pelo mundo, eles vendem muito e eles conseguiram inovar não só com os gibis da turma, criança, que é o comum que todo mundo cresceu lendo, como com as graphic novels feitas por artistas incríveis convidados, como as animações da Mônica Toy, como a turma da Mônica Jovem, que vende muito pelo mundo. E até filme com atores reais a turma da Mônica agora vai ganhar. Mas tudo isso, eu tô falando do mainstream, do grande mercado. E o Maurício de Souza é literalmente um caso à parte. É muito sucesso. E se todos esses números que eu tô falando, não só de venda, mas de alcance, de pessoas lendo quadrinhos, já são gigantes, imagina na internet onde não tem custos de impressão, por exemplo. Claro que ainda segue sendo muito difícil viver de quadrinhos no Brasil, principalmente no caso dos artistas. Mas a internet possibilitou para um monte de gente publicar trabalhos independentes, fazer com que as pessoas leiam esses trabalhos. E inverteu o caminho para um livro chegar numa editora e ganhar uma versão impressa. Hoje, os artistas eles produzem esses trabalhos de maneira independente e publicam na internet sem ter que validar com uma editora antes, validar a qualidade, validar se vai ter alcance, validar se o público vai gostar. Eles vão lá, produzem, publicam e conversam com o público, conquistam esse público. E os lugares onde eles publicam esses trabalhos são vários, sites, blogs, redes sociais. São muitas as possibilidades. É muito legal pensar que eles vão conquistando públicos interessados, bem nichados, por temas específicos. E não só vão criando para o público, mas vão criando os quadrinhos com o público, de acordo com esse interesse, com esse retorno, com o que as pessoas falam. O contato hoje ele é bem direto na internet, entre público e artista. Ficou tudo muito mais orgânico e instantâneo. E aí, quando é o caso de querer vender o livro impresso, esses artistas também optam pelas campanhas de financiamento coletivo. Porque assim, não necessariamente alguém quer ainda publicar um livro impresso, né? Mas é muito legal também ver como que essas campanhas acontecem, porque tem muitas que terminam já com uma pré-venda de 200 livros vendidos, por exemplo. E esse número, às vezes, é muito maior do que o que acontece com os lançamentos em algumas editoras. Mas a grande maioria das editoras parece que tem medo de inovar e convidar artistas diferentes para publicar esses trabalhos e diversificar também os assuntos. E no caso das mulheres, onde tudo é ainda mais difícil, a internet tem um papel ainda mais importante. Um exercício bacana de fazer para entender esse trabalho dos artistas independentes e das mulheres é pensar assim, quando você vai numa livraria, tem lá as prateleiras de livros diversos. Qual é o tamanho da prateleira de quadrinhos? Em algumas é grande, em algumas nem tanto. Desses quadrinhos, quantos são nacionais? E desses, quantos são de mulheres? Às vezes não tem, ou tem Maitena de 1998. E a invisibilização é ainda maior se a gente for pensar nas artistas trans e não binárias. Assim, é muito difícil de encontrar nas livrarias trabalhos dessas artistas. Mas é bom pensar que se essas artistas não estão nos espaços institucionalizados das livrarias e das editoras, elas estão sim criando seus próprios meios de autopublicação e conquistando seus próprios públicos. E algumas artistas têm números gigantescos na internet. A Raquel Segal, da página Aquele Eita, tem mais de 1 milhão de seguidores no Facebook.
A Mari Lustra tem 65 mil pessoas seguindo ela no Instagram. E mesmo a Thaís Leão, que faz a mãe solo, que trabalha com um tema bem nichado e específico, que é a maternidade solo, ela tem 12 mil pessoas seguindo ela no Instagram e 80 mil seguidores no Facebook. É bastante gente, se a gente parar pra pensar. Se a gente for comparar principalmente com os números das editoras. Elas até têm livros impressos publicados, mas a grande parte da produção, essa produção diária que alcança um monte de gente, tá na internet. E eu, particularmente, acho mesmo que as editoras têm que prestar bastante atenção nesses trabalhos independentes, principalmente se elas querem inovar nos seus catálogos, conquistar mais público e alcançar números maiores.